Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, meus amigos, meus colegas. A paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Amém? Profeta Jacinto, mais uma vez. Glórias a Deus. Iremos estar neste dia, neste domingo, né? Agora são apenas meio-dia, exatamente meio-dia e 37 minutos, né? Deus tem uma palavra para a nossa vida neste dia, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor é bom, né? Você acordou, né? Acordou mais um dia. O Senhor nos concedeu, né? Então é motivo de agradecermos ao Senhor, né? Hoje é domingo, né? Tudo bem que temos que adorar o Senhor todos os dias, mas em especial sempre é bom tirarmos um dia, né? Geralmente o pessoal usa o domingo para nos dedicarmos mais, né, ao Senhor, à adoração, irmos à igreja, aos cultos, louvarmos, bendizermos ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero lhe dizer que você está na visão correta. Você está no caminho certo, né? Aqueles que estão na presença do Senhor, continue perseverando, né? Busque força em Deus, ore um pouco mais, medite um pouco mais, porque os dias são maus, os dias são difíceis. O mundo está aí da forma que está, do jeito que está, indo de mal a pior, se cumprindo tudo o que Jesus falou. Jesus está voltando, né? E nós temos que vigiar, como o Senhor diz lá em Apocalipse, né? Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, né? Guardai as suas coroas, né? Para que ninguém possa roubar a nossa coroa, a nossa salvação. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, o seu povo lavado e remido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é tempo de despertarmos mais e mais. Por que eu falo despertarmos? Porque, infelizmente, existem, né, muitos no nosso meio, até mesmo os cristãos evangélicos, que por incrível que pareça, mas estão num sono profundo. O que é um sono profundo espiritual? Um sono profundo. Há muitos que estão seguindo ao Senhor, algumas práticas, alguns hábitos não estão corretos, não estão agradando ao Senhor. E o sono está tão profundo que eles não percebem isso. Eles vão deixando passar e acham que está tudo certo, né? Mas temos que atentarmos nesse sentido. Quando a Bíblia fala de despertarmos do sono profundo, a Bíblia está falando de revermos, né, alguns conceitos, alguns hábitos, algumas práticas nossas, fazermos a análise, a reflexão, se realmente estamos agradando ao Senhor ou não, porque Jesus ele vem buscar uma igreja lavada e remida com o seu sangue. O Senhor vem buscar uma igreja santa, uma igreja verdadeira, transparente. Esta é a igreja que o Senhor vem buscar. Então, a palavra do Senhor para nós nesse dia é que nós venhamos despertarmos mais,
nos esforçarmos mais em buscar as coisas do alto, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai as coisas do alto, aonde a traça, a ferrugem não consomem, aonde os ladrões não roubam, nem minam. É isto que a palavra do Senhor nos alerta, né? Que nós temos que buscarmos as coisas de Deus, dedicarmos tempo às coisas de Deus, dedicarmos mais tempo à oração, tirarmos um período por dia para orarmos, tirarmos um período por dia para meditarmos nas Escrituras, tirarmos um período por dia para louvarmos ao Senhor, amém? Tirarmos um período por dia, nos dias de culto na sua igreja, né? É muito importante irmos à casa do Senhor, adorarmos ao Senhor, ou seja, nós temos que estarmos conectados com o Senhor, com a obra do Senhor, né? Dia após dia. Só assim nós iremos conseguir vencermos, chegarmos ao alvo principal, né? Que é a nossa salvação, a nossa vida eterna com Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, além da minha fala aqui, dessa introdução, nós vamos estar lendo um texto sagrado e vamos estar meditando um pouquinho sobre o que Jesus disse aqui. Amém? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Você está aí do outro lado. De onde você estiver, feche seus olhos e ore comigo, porque Deus tem uma palavra para você neste dia, nesta hora. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia, ó Deus, que o Senhor nos concede. Meu Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, porque os Seus caminhos são perfeitos. Tudo que o Senhor faz, meu Pai, é perfeito. O Senhor está no controle de todas as coisas, de tudo e de todos. Há muitas coisas, meu Pai, que o Senhor faz que aos nossos olhos, às vezes, nós como humanos, nos parecem até contraditório, nos parece até que aquilo não é algo bom para nós, mas é, porque o Senhor é um Deus que sabe e o que está fazendo, e tudo que o Senhor faz contribui para o bem daqueles que te amam. Tudo que o Senhor faz contribui para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muitas coisas que o Senhor faz nós podemos não entender hoje, mas um pouquinho na frente nós entendemos e glorificamos o teu nome, meu Pai, porque o Senhor é o Deus, o Criador, e a inteligência, o discernimento. Tu és aquele, meu Pai, que estás acima de tudo. Namaseca manakassou, iribioaseca maná, ioaseca, ioassou. Ó Deus, grande, forte, tremendo, Criador dos céus e da terra, Tu és aquele, meu Pai, o incomparável, insubstituível. Meu Deus, Tu estás além, 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 além. Meu Deus, Tu criastes o céu, Tu criastes a terra, Tu criastes o inferno, Tu manda no céu, Tu manda na terra, Tu manda no inferno, Tu manda em tudo e em todos, tudo sai conforme Teu jeito, Sua forma, Seu querer, Sua operação, e não há quem impeça
o seu agir, o seu operar, operando o Senhor, ninguém impedirá, meu Pai, Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, médico dos médicos, leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Deus todo-poderoso, eu sou o que sou, o grande, o tremendo, o único, aquele que pode todas as coisas, meu Pai, bendito és o Senhor nos céus e na terra, Tu és bendito pelos teus anjos, Tu és bendito pela tua igreja na terra, Tu és bendito entre as nações, Tu és bendito, teu nome é o nome, meu Pai, que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes, meu Pai. Então, meu Deus, mais uma vez, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer, meu Pai. Obrigado, Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, meu Pai. Eu sei, o Senhor sabe de onde o Senhor me tirou, de onde o Senhor me arrancou, quantos livramentos Tu me destes, meu Pai. A Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, meu Pai, me alcançou, não só a mim, mas a muitos, a milhões e milhões. A Tua graça, o Teu favor, o alcançou, a Tua misericórdia, meu Pai. Por isso o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e toda adoração, meu Pai. Ó Deus, Espírito Santo, usa-me por intermédio da Tua palavra, meu Pai, nesta hora, ó Deus, e alcance vidas, alcance corações, meu Pai, por intermédio da Sua palavra, meu Deus, e que o nome do Senhor, ó Pai, seja glorificado, exaltado, engrandecido, adorado, meu Pai, pelo Teu povo, pelo Teu povo, pelo Teu povo, pelo Teu povo, meu Pai, na terra. Abençoa Teu povo, Senhor. Ajuda Teu povo, ajuda Tua igreja na terra, meu Pai. Renova Tua igreja, Senhor, na terra. Desperta os pastores, missionários, evangelistas, pregadores, profetas. Desperta, meu Pai, Tua igreja na terra, meu Pai. E usa, meu Pai, para a Tua glória, para a Tua glória, para a Tua glória, para a Tua glória. Viva a Tua obra no meio dos anos, ó Pai. Aviva Teu povo, renova Teu povo, enche, batiza, separa, unge, usa, meu Pai, a Tua igreja, meu Pai, na terra, xanamanacamanacaçô, a Deus, para a Tua glória, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, assim eu te peço, Senhor, assim eu te peço, meu Pai, te agradeço, em nome de Jesus, Espírito Santo, Deus maravilhoso, meu Deus, como Tu és lindo, como Tu és bom, meu Pai, santo, 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 santo é o Senhor, meu Pai, glória seja dada ao nome do Senhor, fala, Espírito Santo, fala para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 7. Abra, você aí na sua casa, pegue sua Bíblia, acompanhe o texto. Paulo diz que nós temos que examinar as Escrituras. Todas as vezes que o homem de Deus for pregar, ministrar, acompanhe o texto, para você ver, perceber se realmente o que ele diz está escrito. Glórias a Deus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, fala sobre os dois caminhos. Os dois caminhos. Foi Jesus que disse essas palavras aqui. Então ele disse assim, 7, verso 13. Então Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Amém? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por essa porta.
Amém, meus irmãos? Um texto para meditarmos. O caminho do Senhor é um caminho estreito. É uma porta estreita, mas é o caminho que leva à vida eterna. Porque Jesus diz: entrai pela porta estreita e apertada. E ele diz que a porta larga, muitos entram por elas. É a porta do mundo. Eis aí o mundo. Então, meus irmãos, nós temos que atentarmos para o que Jesus diz, né? Atentarmos para o que Jesus diz. Já entendemos que a porta de Jesus, da salvação, que conduz à vida eterna, ela é estreita. Por que ela é estreita? Porque servir a Jesus requer renúncias. A Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, ser amigo de Deus tem que se tornar inimigo do mundo. Então, servir a Jesus é porta estreita. É a porta da renúncia. Aquele que mentia não pode mentir mais. Aquele que roubava não pode roubar mais. Aquele que gostava de uma cervejinha não pode beber mais. Aquele que fumava não pode fumar mais. Você pode até fazer tudo isso, é um livre-arbítrio seu. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que é a porta que conduz à vida eterna, esses hábitos, essas práticas, tem que sair da sua vida, né? Aquele que brigava não pode brigar mais, aquele que vivia cheio de iras, de maldade, né? Difamando o seu próximo, não pode fazer isso mais, querendo o mal do seu próximo, do seu irmão. Essas práticas não podem existir mais, né? As perseguições vão vir, né? As perseguições, as provações, né? As calúnias, pessoas vão nos perseguir, vão nos criticar, mas nós não podemos revidarmos, batermos de frente com as nossas próprias forças, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades e principados do inferno. Amém? Então, seguir a Jesus é renúncia. Seguir a Jesus, nós temos que buscarmos o amor de Deus genuíno, né? Deixarmos com que o Senhor venha implantar o seu amor verdadeiro no nosso coração. Nós temos que ter amor pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo nosso próximo. Nós temos que carregar o amor de Deus dentro de nós. O amor genuíno, nós temos que alcançarmos o nível de perdoarmos até os nossos inimigos, mas aqui carne e sangue, tá? Quando a Bíblia diz que nós temos que perdoarmos, Jesus diz que recompensa vocês terão em perdoar, em amar só aqueles que amam vocês. Vocês têm que, a recompensa de vocês, ela se torna diferente, evoluída, né? Quando vocês alcançam o nível de perdoar aqueles que odeiam vocês, né? Os inimigos de vocês, de amar aqueles que odeiam vocês. É isto que Jesus está dizendo. Então, quando Jesus diz isso, que nós temos que perdoar e amar os nossos inimigos, aqui ele já está falando de amigo carne, tá? De pessoas, né? Então, por isso que temos que entender as interpretações bíblicas, né? Quando Jesus diz que nós temos que perdoar os nossos inimigos, aqui Jesus não está falando que nós temos que perdoar demônios, não. Aí já é seres humanos, inimigos seres humanos, né? Mesmo ele estando sendo usado até mesmo pelo o inimigo, o adversário, mas aí a pessoa em si, carne e osso, nós temos que perdoar elas. Então, meus irmãos, a porta estreita é renúncia.
E Jesus diz que poucos são os que entram pela porta estreita. E é verdade. E muitos são os que entram pela porta larga. Uma grande verdade. Poucos hoje são os que querem seguir a Jesus. Renunciar os prazeres. Porque porque seguir a Jesus, entrar pela porta estreita, nós temos que renunciar nossas próprias vontades, os nossos desejos, as nossas práticas pecaminosas, aquilo que a nossa carne deseja. A nossa carne, a nossa natureza, ela é inclinada ao pecado, aos prazeres, às concupiscências dessa terra, né? E seguir a Jesus, se você quiser passar pela porta apertada, pelo caminho estreito, você vai ter que negar a si mesmo. Como Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu quero lhe dizer que o momento, o cenário do momento é esse. Você tem que buscar força em Deus, você tem que acordar para a vida, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, né? Dar uma refletida, uma acordada e passar a negar a si mesmo e aceitar Jesus. Porque Jesus está voltando. E se você continuar nessa vida, nessas práticas que você está, você vai ter uma surpresa e essa surpresa não vai ser muito boa. Porque Jesus voltará, levará a sua igreja e você vai ficar. E você vai ficar não é porque Deus é ruim, não. Não é porque Deus não avisou, não. Deus avisou e não foi pouco. É porque a rebeldia. Deus avisou, mas não dá ouvido ao Senhor. Dá ouvido pessoas, dá ouvido mundo, dá ouvido diabo, dá ouvido Satanás, dá ouvido a tudo e a todos, mas não dá ouvido a Jesus. Também naquele grande dia vai ficar. Vai ficar. Não é eu que digo, não. É a palavra que diz aqui, é o texto. Poucos são os que vão entrar pela porta estreita, foi o que Jesus disse. E muitos são os que entrarão pela porta larga, a porta da perdição. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Conduz à perdição, perdição nesse mundo e perdição de salvação. E muitos são os que entram por ela, pela porta da perdição. Tá aí o mundo aí, ó. Do jeito que tá aí, ó. Entendeu? Do jeito que tá. Então, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Né? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diz ele, não o cumpre? Ou falaria ele, não o cumpriria? Então, o que Jesus está dizendo aqui, se cumpre, vai se cumprir. O que Jesus está dizendo aqui vai se cumprir. Muitos são os que entram pela porta da perdição, ou seja, muitos não vão ser salvos. Muitos não vão ser salvos. Por quê? Porque não entraram pela porta estreita. Jesus falou, Jesus está falando aqui hoje. Mas muitos não querem entrar pela porta estreita. Está querendo entrar pela porta larga, a porta da perdição. Então vai ficar. É tão sério a coisa, meus irmãos e meus amigos. A coisa é tão séria que Jesus diz que no dia do juízo final, pessoas, servos de Deus, que se diziam servos de Deus, ministros, não vão passar. A coisa é tão séria que Jesus diz que no dia do juízo, muitos vão dizer, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios. E Jesus diz assim, quem é você mesmo? Partai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então você imagina se esse cenário vai acontecer com pessoas que foram servos de Deus nessa terra, que ministraram, que operaram sinais em nome de Deus, vão perder a salvação, porque mesmo operando essas obras na terra, mas brincaram de uma certa forma com o nome de Deus. Fizeram alguma coisa que não agradou ao Senhor. Mentiram, usaram o nome de Deus.
Então imagine com aqueles que não aceitaram o Senhor, que não quiseram o Senhor, que o Senhor falou e você nunca deu ouvido. Então, meu irmão, minha irmã, atente para a palavra de Deus. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. É hoje, esse texto fala do dia de hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Como assim enquanto se pode achar? Hoje você está com vida. Amanhã, você sabe se você está vivo amanhã? Você sabe se você está vivo amanhã? Você pode estar morto amanhã, né? Ou Jesus pode voltar amanhã, né? Hoje à noite. E aí? Como é que fica? Então, a palavra de Deus, ela é perfeita. Deus já deixou tudo. Muitos vão perder a sua salvação por coração duro mesmo, mente endurecida, por rebeldia, por não ouvir a voz de Deus. Porque Deus já deixou tudo escrito, como devem fazer, o que pode acontecer, já deixou tudo escrito. É igual Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ó, um alerta. É Deus dizendo, busque a mim enquanto vocês podem, enquanto está tendo a chance, a oportunidade. Acordem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele enquanto Ele está perto, hoje, porque você não sabe o seu amanhã. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Então, servir ao Senhor envolve renúncia. Renúncia. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, sabemos que a palavra de Deus diz que muitas são as aflições dos justos. Realmente, por quê? É exatamente isso, a porta estreita, né? A porta estreita. De uma certa forma, nós às vezes nos sentimos um pouco sufocados, né? E as aflições, né? O servo de Deus, a serva de Deus fiel, ele passa por ele é perseguido a todo instante. Né? Muitas são as aflições de um justo, né? Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, vamos marchar, vamos seguir em frente, né? Vamos perseverar no Senhor, né? Já viemos até aqui, meus irmãos, minhas irmãs, não dá para voltar mais para trás, né? Não vamos perder, né? Nós somos, por incrível que pareça, nós somos privilegiados. Por mais que a porta seja estreita, o caminho apertado, mas nós sabemos, né, em quem temos crido, né, mesmo a porta estreita, mesmo o caminho apertado, mas Ele tem estado conosco. Ele está conosco, o Espírito Santo Consolador, Ele está conosco, nos ajudando, e nós sabemos o prêmio que nos aguarda. Amém, meus irmãos? Então, vamos em frente, né? Não olhe para a esquerda nem para a direita. Continue com seu foco em Jesus, né? Continue perseverando. Quando as lutas, quando as aflições, talvez você não estiver suportando mais, chore. Se for possível, chore. Dobre seu joelho diante do Senhor e chore. Amém? Porque o Senhor não é injusto. Deus não é injusto. Né? O Senhor, Ele permite, às vezes, uma provazinha, né? Um pouco árdua na nossa vida, mas aqueles que são fiéis, que perseveram no Senhor, Deus socorre, Deus cuida dos seus filhos, né? O Senhor, Ele passa conosco pela água, pelo fogo, é assim que diz a palavra dele. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso? Pode uma mãe esquecer do seu filho que foi gerado no seu ventre, mas eu jamais me esquecerei de ti. Amém, meus irmãos? E para fecharmos, né, observe que o testemunho de Jesus, o exemplo de Jesus. Jesus veio a esse mundo e observe, Jesus cumpriu todo aquele seu propósito. O propósito de Deus por intermédio de Jesus, observe que Jesus cumpriu. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Existe uma porta mais estreita, um caminho mais apertado, uma renúncia maior do que aquela de Jesus? Não existe, não. A nossa porta, meus irmãos, isso é a revelação que Deus está me dando aqui agora.
A nossa porta, o nosso caminho no Senhor hoje não é mais estreita, a nossa porta, e nem mais apertado do que a porta e o caminho que Jesus trilhou nessa terra. E atente para isso, Jesus cumpriu ou não cumpriu o propósito de Deus por intermédio dele? Cumpriu ou não cumpriu? Jesus foi açoitado, bateram em Jesus, zombaram em Jesus, colocaram um manto de rei velho, uma roupa velha em Jesus, né? Uma veste velha em Jesus, né? Pegaram uma coroa de espinho, zombando de Jesus, zombando, dizendo assim: você não é o rei? Olha o que nós vamos fazer com você aqui, ó. Botar um manto velho, uma veste velha em você e uma coroa de espinho que vai entrar no seu, cravar no seu crânio, o sangue vai escorrer, né? Porque se você for o rei mesmo que nem diz você vai fazer alguma coisa. Então era zombando de Jesus e ao mesmo tempo fazendo um teste para ver se Jesus, zombando, era mais uma zombação mesmo, dizendo assim: tu não é o rei? Então faz alguma coisa, olha o teu sofrimento. Tu é rei, já que tu é rei, nós vamos botar em tu uma coroa de espinho, uma veste velha de rei. Viu? Tu não é rei? Então aguenta. Faz alguma coisa. Zombando. Então fizeram isso com Jesus. Diz a Bíblia que eles davam bufetada na cabeça de Jesus. Bufetada. Eles davam zombando. Tu és o rei dos reis? E dava bufetada na cabeça de Jesus. E bateram em Jesus, né? Os irmãos já viram mais ou menos a simbologia daquele filme, né? Bateram em Jesus, depois Jesus arrasta toda aquela cruz e passa por aquela morte de cruz, né? Onde cravaram aqueles ferros, aqueles ponteiros, né? Pontiagudos em Jesus. E Jesus foi até o fim. Jesus foi até o fim. Jesus cumpriu. E o que Jesus disse? Tende bom ânimo. A palavra de Jesus para nós. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Entenderam, irmãos? Ou seja, Jesus disse: eu venci. Vocês também têm a possibilidade de vencer. Porque Deus não dá um fardo mais pesado para nós do que possamos suportar. Então, meus irmãos, nós estamos dentro do propósito. Nós estamos dentro do controle de Deus. Então, por mais que a nossa porta ela seja estreita, o nosso caminho apertado, aqui eu estou falando dos salvos, há a possibilidade de nós seguirmos, perseverarmos nessa porta estreita, nesse caminho apertado e chegarmos ao nosso alvo, né? Com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E o próprio texto ele já fala dos salvos. Porque poucos, por mais que seja poucos aqui a colocação de Jesus, mas ele está falando de um número. E esse número pouco está falando dos salvos. Aqueles que... Então significa que alguém vai conseguir suportar, né, esse caminho estreito e essa porta estreita. E esses poucos aqui somos quem? Somos nós, os salvos, aqueles que estão na posição do Senhor. Então, meus queridos, vamos em frente, vamos continuar marchando, né? E esses da porta larga, né, que entra pela porta larga, são aqueles que estão distante do Senhor, né? Seguindo o mundo, acompanhando o mundo. Então, a palavra do Senhor para você neste dia é: você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, aceite, desperte neste dia, por intermédio dessa palavra, desperte neste dia, né? Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que você conhece, vá até a casa do Senhor, levante sua mão para o Senhor Jesus Cristo, confesse o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, porque Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. Esse mundo é ilusivo, esse mundo é enganador,
O mundo está enganando as pessoas. Satanás está vindo aí com muita fúria, porque a volta do Senhor se aproxima e o inimigo, o adversário, ele está vindo com tudo para tragar o máximo de pessoas, né? Para que muitos não venham alcançar a sua salvação em Cristo Jesus. Então, desperte neste dia, desperte. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Deus abençoe a tua vida, tua casa neste dia, em nome de Jesus. Vamos orarmos e que Deus possa ter misericórdia, que o Senhor possa alcançar a muitos por intermédio da sua palavra. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, seus familiares, seus parentes, com o maior número de pessoas. Compartilhe, porque tenho certeza que vidas serão edificadas por intermédio desta palavra. Amém, meus irmãos? Eu não estou aqui para brincar, eu não estou de brincadeira, né? Eu tenho pagado um preço já na presença do Senhor, né? Exatamente o que eu tenho ministrado aqui sobre renúncia, né? Eu tenho renunciado muita coisa e estou renunciando ainda para cumprir o propósito, a missão que o Senhor determinou por intermédio da minha vida. Amém, meus irmãos? Então, eu estou aqui muito ciente, convicto, né? Com muita seriedade diante de Deus do que estou fazendo aqui. E o intuito aqui, o propósito aqui, de Deus, primeiramente Deus, segundo eu, pela graça de Deus, é alcançar almas, é alcançar almas para o Senhor Jesus Cristo e ajudar os irmãos, né, a perseverar, né, a serem renovados, a marcharmos, porque o nosso alvo é Cristo. Amém, meus irmãos? Então compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus, Senhor meu Deus e meu Pai. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo, pela Tua palavra, Pai. Eu creio que o Senhor falou, meu Pai, não há dúvida que o Senhor falou, meu Pai. Deus, alcance vidas, Pai, alcance corações, por intermédio, Senhor Jesus Cristo, dessa mensagem, das Suas palavras aqui, que o Senhor deixou, permitiu que fossem até escritas, meu Pai, ficasse para nosso ensino, para nossa instrução, para nos alertar, meu Pai, a Deus. Oh Deus, isto é um privilégio, né? A Tua bondade foi tão grande, é tão grande, que o Senhor nos deixou um manual de instrução para Te servirmos, Te adorarmos, caminharmos na Tua presença nessa terra e chegarmos à terra prometida, a nova Canaã, a nova Jerusalém que desce do céu, meu Pai, a cidade santa, onde iremos morar, reinar com o Senhor, meu Pai, eternamente. Ó Deus, então, meu Pai, obrigado e alcance vidas, meu Pai, por intermédio da Sua palavra, meu Pai, e que o nome do Senhor, meu Pai, seja glorificado, exaltado e engrandecido, em nome do Senhor Jesus Cristo, 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 meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Salva, Senhor, renova, meu Pai, renova, levanta, desperta, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para a Sua glória, meu Pai, para a Sua glória. Assim eu te peço, em nome de Jesus. E amém, meu Pai. Amém.
Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.